Número 40 de 2021, de autoria da vereadora professora Terezinha. A vereadora que o presidente subscreve no uso de suas atribuições e confúculo no artigo 307, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno do Poder Legislativo do município de Guarapuava, requer que seja concedida a moção de apoio a trabalhadoras e aos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em suas reivindicações de cumprimento pela empresa das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio do Covid-19 dentro das agências, afastando positivados e suspeitos, dispensando o trabalho aos sábados e domingos, enquanto perdurar a pandemia, e empenhando esforços para os seus e suas funcionários e funcionárias sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação. Votação nominal, maioria absoluta. Está em discussão o requerimento 40/2021. A palavra, senhor presidente. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência, professora Terezinha. Senhor presidente, para discutir a moção nesse momento, conforme memorando já aprovado por Vossa Excelência, eu quero convidar o funcionário, né, da nossa empresa de Correios para que ele faça o uso da tribuna para explicar melhor esta moção de apoio que todos os funcionários estão solicitando. Então, peço ao Alexander que, por gentileza, venha explanar para nós, no lugar dos... Eu defiro o requerimento de Vossa Excelência e já convido a Vossa Excelência, professora Terezinha, para conduzir o nosso convidado até a tribuna da casa, que estará justificando o requerimento que iremos, após o uso da tribuna, votar. Asseguro a palavra. Boa noite. Peço licença para tirar a máscara, até para... Sinta-se à vontade. Senhor presidente, senhores membros da mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, cidadãos de Guarapuava, boa noite. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade e a honra de ocupar essa tribuna. A tribuna de uma casa de leis, de uma casa de cidadania, da cidade que eu escolhi para viver, escolhi para amar, escolhi fincar raízes, escolhi trazer a minha família. Então, tem um significado muito especial estar aqui. E uma responsabilidade muito grande, depois da exposição do doutor Napoleão, que esteve aqui me precedendo. Eu vou falar sobre saúde também, não com tanta profundidade, com tanto conhecimento técnico quanto o doutor Napoleão e toda a valorosa equipe do nosso call center aqui em Guarapuava. Mas é um assunto ligado, sim. Pena que eles não estejam agora nesse momento, até para nos ajudar. A moção apresentada pela vereadora professora Terezinha, com apoio dos senhores e das senhoras, para apreciação e aprovação de Vossas Excelências, traz em seu conteúdo vários alertas que afetam não só uma categoria profissional, no caso dos trabalhadores dos Correios, mas também toda a população de Guarapuava. Os alertas referem-se também aos municípios circunvizinhos de Guarapuava, que, juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras de Correios, são colocados em risco de contágio em decorrência de uma postura irresponsável e insensível do atual governo federal e da presidência dos Correios, também da Superintendência Estadual de Operação dos Correios do Paraná. Em um cenário de necessárias restrições de circulação de pessoas que tornam os serviços de entrega, de delivery, e os serviços postais, principalmente, uma ferramenta imprescindível para o sucesso das medidas sanitárias, não existe um cuidado com os trabalhadores dos Correios.
há pouco mais de 3 anos, só para citar, a despeito das manifestações contrárias dessa valorosa Casa Legislativa, foi fechada uma agência dos Correios aqui em Guarapuava. Muitos dos senhores tinham mandato na época e presenciaram e votaram uma moção para que essa agência não fosse fechada. Qual o resultado do fechamento dessa agência? Nós temos hoje uma única agência própria dos Correios, com filas, com aglomeração, com excesso de trabalho. Nesse período, nos últimos 3 anos, o efetivo dos trabalhadores dos Correios da nossa cidade sofreu uma grande redução. Com isso, veio o excesso de carga de trabalho. Hoje, a nossa estrutura operacional dos Correios de Guarapuava conta com 45 trabalhadores ativos para dar conta de uma população de 180 mil habitantes e 50 mil municípios. Para os senhores terem uma ideia, são 1.111 domicílios para cada carteiro. O sucateamento dos recursos dos Correios afeta também o atendimento na única agência, conforme foi dito, a questão das filas. A atual crise sanitária que estamos todos enfrentando acrescentou fatores ainda mais dramáticos a esse problema. Em um contexto em que deveríamos proteger os trabalhadores essenciais, como foram considerados os trabalhadores dos Correios nos decretos estaduais e federal, esses trabalhadores não foram incluídos nos planos, nos grupos prioritários dos planos de imunização. Nós somos, e vou citar aqui a fala do doutor Napoleão, que me antecedeu, nós somos os invisíveis sanitários. Um carteiro que percorre centenas de domicílios por dia, manuseia uma quantidade imensa de objetos e, para agravar a situação dos Correios aqui em Guarapuava, nós fornecemos apoio nas cidades vizinhas, ele se torna involuntariamente um vetor do vírus do coronavírus. Isso acontece aqui na nossa cidade, no nosso município. O pedido para que os trabalhadores dos Correios sejam incluídos nos planos de imunização não é uma tentativa, e perdão o termo que eu vou usar, mas é o termo que se tem usado na mídia, uma tentativa de se furar uma fila. É uma tentativa de resguardar toda a população do nosso município, da nossa cidade, como eu disse, que eu escolhi para viver e escolhi para amar, de uma situação grave, de grave risco de contágio. Os trabalhadores dos Correios aqui de Guarapuava prestam apoio nas cidades vizinhas, como eu já disse, Turvo, Pinhão, são cidades com diferentes níveis de estrutura dos serviços de saúde, diferentes níveis de contágio, diferentes níveis de responsabilidade dos poderes públicos e da própria população. Sem falar que o vírus, como o doutor Napoleão expôs aqui, ele sofre mutações, ele se modifica. Existem várias cepas. Talvez uma nova cepa seja trazida involuntariamente por um trabalhador desse que vai dar apoio em outros municípios, e isso tem ocorrido. Tem ocorrido no nosso município, nos municípios vizinhos e em todo o Paraná. Essa é a política que está sendo a política operacional dos Correios. Esses trabalhadores não imunizados estão, repito, servindo como vetores involuntários do vírus. Hoje, nós perdemos 2 trabalhadores dos Correios, hoje, 2 trabalhadores dos Correios no Paraná, morreram hoje em consequência da exposição ao coronavírus. Na data de hoje, 19 de abril de 2021. Eu recebi, enquanto estávamos aqui na sessão, essa triste notícia.
Citando o caso do nosso município aqui, né, por conta dessa excessiva exposição, 17% do nosso efetivo já foi contaminado pelo coronavírus. 17%. É como, projetando para a nossa população aqui de Guarapuava, tivéssemos 32 mil contaminados. E apareceu ali na tela os dados hoje do nosso call center, que o número está em 12.168. É como se fosse quase o triplo de contaminados. O índice de exposição dos trabalhadores dos Correios é 146% maior do que o restante da população brasileira. E nós não estamos sendo protegidos. Embora alarmantes esses números, são números graves, eles podem, inclusive, estar subnotificados, porque existe uma política dentro da empresa brasileira de Correios e Telégrafos de não notificação. Uma política que dificulta o afastamento de quem teve contato no local de trabalho com quem está contaminado. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para que trabalhadores de setores essenciais que tenham sido contaminados pelo coronavírus, seja feita ACAT, reconhecendo o contágio com a atividade laborativa. E aqui, nos Correios, em especial na Superintendência do Paraná, esse documento não está sendo feito. É uma forma de subnotificar e esconder a gravidade desse mal que tem assolado toda a sociedade. É uma situação gravíssima. A moção de apoio hoje, que os senhores vão apreciar, e pode surgir a pergunta, Alexander, mas o que o Poder Público Municipal vai ajudar com essa moção de apoio? Muito, porque ela vai seguir para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para as instâncias do Poder Executivo. E essa ação ela vai ser feita em outras casas legislativas do nosso Estado. Porque a representação do povo, a defesa dos interesses dos cidadãos, começa aqui, nessa Casa Legislativa, que é onde nós estamos mais próximos à população. Os trabalhadores dos Correios aqui de Guarapuava são munícipes, são cidadãos da cidade, como eu, são pessoas que escolheram viver aqui. Por esse motivo, eu rogo aos senhores, apreciem com cuidado essa moção, e agradeço novamente a oportunidade de ter a palavra nessa tribuna. Muito obrigado. Alessandra, é um privilégio para nós estarmos com o vereador e presidente e também atendendo uma solicitação da vereadora professora Terezinha, que queria que o senhor estivesse, né, nesta tribuna, e eu acho que nós estamos melhorando aqui. A Casa do Povo, então eu acho que a gente tem que dar as oportunidades para que as pessoas venham realmente aqui, como o senhor, que faz parte de uma história nos Correios, né, diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, né? E os Correios confundem com a história do país, né, do Brasil, né? Às vezes não cuidando como deveria, né? Não tendo atenção como se queria, mas é o que temos no momento, mas não podemos deixar aqui de ouvir. E esta moção da professora Terezinha, e qualquer moção e pedido dos vereadores nesta casa, eu quero se tornar como praxe realmente, de a gente que possamos ouvir, né? Hoje o senhor aqui, que muito nos honra, amanhã vem um convidado do Pedro, da Bruna, do vereador Rodrigo, tem um colega que é da área de medicina, ele quer ouvir, eu acho que é dessa forma que nós iremos realmente
fazendo com que se seja de fato e direito o parlamento municipal, né, crescendo junto com a comunidade. Então, nós aqui agradecemos aí a presença do senhor. A honra é minha, presidente. A professora Terezinha irá acompanhá-lo e já em seguida iremos iniciar o processo de votação. Está em discussão o requerimento 40/2021, já aqui defendido pela professora Terezinha, também pelo o Alexander, né? Está em discussão. Em votação. Bruna Spittner. Sim. Celso Costa. Sim. Cris Weiner. Justificativa de voto. Justificando o voto, a vereadora Cristiane Weiner. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prazer receber o Alexander aqui, explanando sobre a importância dos Correios no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Enaltecer que precisamos sim, são trabalhadores que estão se expondo, como bem colocou, e até porque nós fazemos um processo de defesa de vacinação para todos e todas. Todos nós, né, queremos a vacina, e é importante que nesse momento essa categoria, que tanto necessita, também tenha, né, o seu trabalho reconhecido e colocado nos planos de imunização do governo federal e do governo estadual, para que esses trabalhadores possam ser vacinados. Porque em breve também teremos uma outra luta, né? Somos contra a privatização desse importante trabalho que tem o trabalho dos Correios no nosso país. E também teremos que ficar atentos para que isso não aconteça no nosso país e defender a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E o meu voto é sim. Obrigada. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dogney. Sim. Justo da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho. Sim. Nego Silvio. Márcio Carneiro. Sim. Paulo Lima. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Sim. Wilson Ciuti. Sim. Aprovado por todos os vereadores. Está senhor presidente. aprovado o requerimento 40/2021 por todos os vereadores presentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Pedro Moraes. Senhor presidente, visto que nós já estamos a 3 horas de sessão, gostaria de invocar o artigo 12 e solicitar a prorrogação da sessão por mais 1 hora. Atendendo o requerimento do vereador Pedro Moraes, atento ao regimento desta casa, estamos prorrogando por mais 60 minutos a sessão ordinária, a 16ª sessão ordinária. Agradeço a Vossa Excelência, nós temos 3 horas e já passamos desse horário. Agradeço para que possamos zelar sempre pelo regimento interno desta casa. Ordem, senhor presidente. Pela ordem, eu concedo a palavra à professora Terezinha. Senhor presidente, eu só quero aproveitar para agradecer, né, até para que o Alexander, como dirigente do sindicato, leve a todos os funcionários dos Correios, que essa moção foi apresentada por mim, mas teve assinatura de 7 outros vereadores, que é o que diz o nosso regimento, que tem que ter 1/3 de assinaturas, e que, neste momento, Alexander, foi aprovado pela Câmara. Então, é uma moção da Câmara Municipal de Guarapuava, em defesa dos funcionários dos Correios, que todas e todos aqui reconhecem a importância desses profissionais na sociedade. Então, obrigada por ter vindo, é assim mesmo que a gente tem que trabalhar, em contato com as pessoas. Nós estamos aqui para receber também as reivindicações de todas as categorias da nossa cidade. Leve esse reconhecimento da Câmara a todos os funcionários e funcionárias dos Correios. Obrigada, senhor presidente. Perfeitamente. Documento em votação única. Requerimento número 41 de 2021, de autoria da vereadora Bruna Spittner. Solicita que seja encaminhado expediente convidando a secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Priscila Charan,
para que compareça a esta Casa de Leis para explanar sobre o programa Máscaras pela Vida. Votação nominal, maioria absoluta. Está em discussão o requerimento 41/2021. Peço palavras, senhor presidente. Concedo a palavra à vereadora Bruna Spitzner. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Eu venho só pedir o apoio dos pares dessa casa para que a gente possa trazer a nossa secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Priscila Charan, para explanar sobre esse projeto que ele é tão importante na nossa sociedade.